quero falar com você que é líder ou empreendedor, né? Então, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal do YouTube. E quem sente que trabalha muito, mas não está onde gostaria, trabalha, trabalha, mas não consegue aquele resultado. Você já teve a sensação de que perdeu oportunidades importantes na sua vida? Ou pior, que talvez você nem percebeu quando as oportunidades passaram? O problema não é falta de oportunidade, é a falta de direção para aproveitá-las. Mas antes de eu iniciar, deixa eu me apresentar, sou o Nivaldo J. Silva, fundador aqui do canal O Plano da Vida. Esse é um projeto que nós estamos desenvolvendo com uma metodologia de aproveitar o planejamento estratégico das empresas no plano da vida particular e profissional, de maneira que você possa ter melhores resultados na sua empresa ou que você possa crescer como um líder, como um supervisor, um gerente ou até mesmo um diretor. Então vou contar aí algo da minha vida. Lá em 1999, eu tive uma oportunidade de fazer algo que mudou a minha trajetória e vocês que seguem aí os meus vídeos já perceberam, né, que é em relação a Londres, né, que é em relação ao inglês. Então eu tive lá em 97, eu fazia um curso de inglês e aí uma professora convidou os alunos para ir. Não era um intercâmbio desses dos dias atuais, mas convidou. Quem quiser pode ir lá, minha irmã vai receber vocês lá. E cada um se vira, né? Ela não ia pagar nada. E no fim, somente eu fui. Então era uma turma pequena, alguns não podiam, tal, e eu fui com pouquíssimo dinheiro. Não tinha muito dinheiro naquela época. Eu cheguei lá em Londres para ficar 45 dias com US$ 1.000. Olha, eu acho que deixaram entrar, não vou falar que por dó, mas por um destino, por Deus, né? E aí eu entrei e fiz esse intercâmbio lá, e depois voltei para o Brasil e muitas coisas foram mudando. Eu não tinha clareza de tudo que isso ia gerar no futuro, mas eu aproveitei essa oportunidade. Então, eu disse, não posso perder este momento, porque realmente, né, não é sempre que aparecem essas ideias. E um detalhe, né, assim, eu tinha lá para 19, para 20 anos, era solteiro, morava com os meus pais, então eu tinha assim minhas contas, era muito apertada a questão financeira, mas não tinha filhos, não tinha um monte de compromissos que a vida adulta depois vai gerando. Então isso tudo faz bastante diferença da gente saber o time, de aproveitar as oportunidades. Então, alguns anos depois, eu tinha terminado já a faculdade, fui fazer mestrado em engenharia de produção e eu estava trabalhando como supervisor de manutenção de uma empresa que eu tinha entrado, que não precisava falar inglês, porque era uma indústria têxtil, para trabalhar aqui no Brasil. Então, eu voltei do intercâmbio, olha, eu falo inglês, né? E ainda tinha muito para aprender, mas eu falei que já falava fluente, né? E aí ele falou, não, beleza, não precisa, vamos lá. E aí fui para produção e manutenção. Mas esta empresa, esse grupo de empresas, compraram um projeto da Alemanha de mais de US$ 1 milhão na época. Era um projeto automatizado de máquinas de alta performance do setor têxtil. E vieram as máquinas e veio um técnico da Alemanha para montar essas máquinas. E o alemão falava inglês, é claro. E quem é que ficou com este técnico acompanhando? Eu, novamente, a oportunidade. Então a oportunidade ela passa, a gente tem que estar preparado. Hoje, por exemplo, eu estou aqui na biblioteca da Unisal, que é uma universidade que tem aqui no interior de São Paulo, em Americana, cidade vizinha minha aqui, e eu fui professor aqui de planejamento estratégico, empreendedorismo, na graduação de administração e na pós também. E aí, voltei aqui e tenho vindo aqui regularmente para quê? Para fazer alguns trabalhos aqui para o nosso projeto, O Plano da Vida, para escrever os capítulos do livro
que eu estou escrevendo para aproveitar essa oportunidade, porque este ano nós vamos focar muito nesse projeto Plano da Vida. Então, isso tudo tem a ver aí com o nosso dia a dia. Bom, em relação ao técnico, deu tudo certo, o técnico instalou a máquina lá e seguiu a vida, e eu segui a minha trajetória, né. Então, o inglês foi algo diferenciado para mim. Então, só que veja, aquela oportunidade nasceu anos antes, e quando eu decidi fazer o intercâmbio, eu não sabia que depois eu iria, e olha, por que que eu falei da Unisal? Porque o meu diretor da época da indústria têxtil, né, era um profissional lá muito qualificado, o senhor Jarbas, e depois eu tinha terminado o mestrado, fui querer dar aula, eu vim aqui na Unisal procurar emprego. E eis quem era o coordenador do curso, meu ex-diretor, que eu já tinha saído da empresa, eu estava em outros negócios, e ele foi o meu coordenador aqui. Olha só que interessante quando as oportunidades, né, elas caminham, elas estão junto, então ela ajuda você no seu dia a dia. Só que você tem que estar preparado, você tem que estar pronto, não é sorte isso tudo. A oportunidade não surgiu naquele momento, que o técnico alemão veio, ela surgiu lá atrás. Ela não surgiu no momento que eu vim aqui procurar emprego e era o mesmo ex-chefe, ex-diretor meu, mas ela surgiu no relacionamento que eu tinha com ele, que era um bom relacionamento. Porque quando a gente vai procurar um emprego e você chega lá, seu chefe é uma pessoa que te conhece, ela vai saber dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. Todo mundo tem. Ninguém é 100% excelente, né? Então, nós temos pontos fortes e pontos fracos. E aí ele sabe, né, esses pontos e te contrata ou não. E aí você aproveita a oportunidade ou perdeu a oportunidade que já vinha sendo construída. Ela não é somente ali aquele momento, né, que passa na vida. Não, ela é construída todos os dias. Nesse momento todo, né, eu vivia assim uma outra realidade nos negócios, né? Eu já estava como diretor de uma empresa, eu tinha bastante pressão, estresse, querendo crescer profissionalmente também, e ainda assim faltava ali uma direção para mim. Então, eu tinha algumas oportunidades, mas não tinha direção para aproveitá-las ao todo. Até que chegou um momento que, mais ou menos lá em 2014, através de muita leitura, eu já estava dando aula, muita leitura, muito estudo, eu comecei a desenvolver uma ideia de que nós precisamos, né, ter uma noção desta pergunta: é essa a vida que eu quero continuar vivendo? E a resposta foi para mim mesmo: não, não é, certo? Então você está com um dilema, você precisa mudar, você precisa. Em empreendedorismo a gente fala pivotar, você está indo para esse lado, nos negócios, você, né, ou ajustar a sua carreira profissional e sair da empresa onde eu era diretor, porque eu estava com muita falta de tempo para os meus projetos, uma falta de direção, então eu quis dar uma mudada, uma virada. E eu percebi que eu não estaria perdendo tempo se eu fizesse isso, se eu mudasse. Se eu ficasse, aí sim, porque o tempo passa. E eu não podia deixar essa oportunidade que estava aflorando em mim ali, né, do empreendedorismo. E em 2014 estava muito forte esse movimento de empreendedorismo em e-commerce, marketing digital. E eu fui para o e-commerce. Não foi fácil, muitos desafios. Já faz mais de 10 anos, foram muitos desafios. Mas eu entendi que eu precisava aproveitar mais o meu tempo naquilo que realmente fazia um propósito, um sentido, e não deixar essa oportunidade passar. E foi aí que começou essa mudança. Eu comecei de uma maneira simples, anotando, refletindo, organizando. Toda essa questão do plano da vida que nós temos hoje começou lá atrás. Começou nessas mudanças. Por quê? Nas empresas, o planejamento estratégico é assim. Ele é todo elaborado de uma forma que as empresas mudam, né? Porque o mercado muda. Veja, como o e-commerce mudou, as lojas físicas, os live shop agora do Shopee, do TikTok, tem mudado também as lojas físicas. Então todo mundo tem que se adaptar. Na nossa vida também. Foi aí que, através desses estudos, eu comecei a colocar em prática o que eu estava estudando e
querendo fazer para a vida, que era, né, começar, iniciar e não parar, ter essa questão de constância. Lógico que, né, não foi perfeito ao longo desse período, teve erros, testei coisas que não funcionaram. Por exemplo, nós chegamos a vender roupa fitness, uma época, eu e minha esposa. Então minha esposa sempre foi parceira e estávamos sempre junto nessa jornada. Meus filhos eram pequenos, agora já estão grandes, mas eram pequenos. E aí a gente vendia roupa, então era todo final de semana, quem já vendeu roupa sabe. Nós estávamos ia caminhar, já ia tirando foto. Então quase não caminhava, mas tirava foto para depois fazer as postagens, e era com a minha esposa e com a minha filha. E por aí vai. Então, foram erros e acertos, mas foram oportunidades que tudo isso vai somando na nossa vida. E o plano da vida, ele ia mostrando aonde a gente quer chegar, quais são as oportunidades. Então, se você está trabalhando numa empresa, quais são as oportunidades que você tem na carreira profissional, na sua vida particular? E aí dá para dividir muitas etapas na sua vida particular e na profissional. O seu mercado ele está estagnado, ele está desenvolvendo, você está estagnado, está desenvolvendo, você está atualizado, está desatualizado. Hoje, né, a tecnologia ela vem de uma maneira tão acelerada que AI, vocês lembram que recentemente a bola da vez era BI, né? Então era dados, tinha que analisar dados, e aí existiam muitos especialistas nisso. Agora é AI, inteligência artificial. Mas nunca algo anterior vai ser desperdiçado. Quem dominar uma área de programação, de BI, vai ter muito mais facilidade de entender o AI, a inteligência artificial. Então nós temos que estar sempre olhando à frente, nesse sentido. Idiomas, que é sempre importante. Então, o tempo bem usado, ele gera oportunidades melhores. E quem é que vai determinar esse tempo? Você. Você vai determinar o tempo para você. Então, como se fosse eu aqui, eu é que tenho que determinar meu tempo. Nós temos que fazer essa gestão para aproveitar muito bem as oportunidades da vida, porque elas passam muito rápido. Então, nós precisamos ter na nossa vida clareza, controle, presença. Então, pensa nisso, porque é muito importante vocês sempre estarem atentos a esse ponto. Muita clareza, presença, constância. E na minha vida foi mudando algumas coisas. Novas oportunidades começaram a aparecer, seja no e-commerce, seja numa empresa que eu cheguei a ter uma empresa de consultoria. Então, a gente ia ajustando conforme, né, o mercado ia mudando, conforme eu ia sentindo tudo. Por quê? Sentindo em relação ao mercado. Porque é importante a gente estar em movimento. Muitas feiras em São Paulo, eu participei, eventos, treinamento. Então a gente não podia parar, né, de estar tipo na vanguarda. Assim. Sempre tem que estar atento a qualquer mudança do mercado, da vida, da sua saúde, de tudo. É isso que nós estamos falando. Nós temos vários vídeos aqui no nosso canal Plano da Vida, que pode dar ideias para vocês aí, fazer uma boa gestão de tempo, se preocupar com a saúde, se preocupar com a família, essa é a base. Mas para tudo isso, nós temos que ter uma carreira profissional muito boa, temos que ter nossos negócios, para quem é empreendedor, também muito bons, com margem, e é importante isso. Por isso que é a razão desse vídeo de hoje aqui, para a gente falar de oportunidades, que eu reservei aqui uns 20 minutos para a gente falar de oportunidade, e gostaria de ouvir o de vocês também. Mas agora, nós vamos para uma dinâmica. Todos os vídeos eu gosto de fazer uma pequena dinâmica para a pessoa pegar um caderno ali, escrever e tirar da cabeça, né? Então, eu quero fazer algo com vocês. Pegue um papel e vocês vão escrever. Quais oportunidades você quer viver nos próximos 5 anos? Você vai colocar isso em alguns aspectos: empresa, carreira, família, vida pessoal. Então, nesta ordem. Então, quais oportunidades você quer viver nos próximos 5 anos, na empresa? E na empresa ainda pode explodir mais, quais produtos, quais feiras você vai viajar. Olha, a China está muito forte, né? Se você é líder numa empresa, gerente, supervisor, leve para o seu patrão, para o seu empreendedor aí do seu negócio, essa ideia de visitar feiras. Dia 18 nós vamos estar num evento lá no Mercado Livre, né, que já compramos, eu, minha sócia e um colaborador, que é inclusive um colaborador novo, que a gente está investindo, e ele vai
ter uma capacitação lá, vai ser muito bom lá, um dia inteiro lá, tudo pago, aí nós vamos estar investindo. Isso é conhecimento, sempre, isso é oportunidade. Este evento vai acontecer, é uma oportunidade. Se eu perco essa oportunidade, eu não sei quando vou ter outra oportunidade. Quando vai acontecer novamente. Então isso na carreira. Na vida pessoal, hoje que eu estou falando aqui com vocês, quais ideias vocês têm para a vida de vocês? Escreva. Coloque em prática hoje alguma coisa. Não perca, né, essa chance dessa virada na sua vida. Faça essa virada. Família, é muito bom aproveitar o final de semana com a família. Hoje mesmo nós estamos indo para São Paulo. Minha filha mora em São Paulo, está estudando economia lá no IBMEC. E nós vamos lá posar com ela, amanhã a gente fica e a gente volta. Então isso é família, é aproveitar os momentos. E no sábado à noite tem um show, eu gosto muito do Engenheiros do Havaí, Humberto Guess, que vai estar tocando em Piracicaba no sábado à noite. Nós vamos lá. E como a família cresceu ouvindo Engenheiros, eles gostam também. E aí nós vamos lá curtir. Então esse é o momento da família. Momento família não tem preço. Este é sempre um momento muito especial. Nós trabalhamos para isso. Veja, o show do Humberto não é caro. O show do AC/DC foi muito caro. Já não foi toda a família, não é todo mundo que gosta. Então, pensa nisso. Escreva nessa dinâmica quais oportunidades você quer viver nos próximos 5 anos. No meu caso, estava escrito show do Engenheiros do Havaí. Show, Fórmula 1, que eu gosto, mas não está, nesse ano não está escrito Fórmula 1. Mas eu sempre coloco viagem de moto. Então, o que eu quero para 5 anos? O que eu quero para a empresa? Da saúde. O que você quer da sua saúde? Eu quero dormir melhor, quero ter uma pressão melhor, quero ter um peso melhor. Para isso tem que ir na academia. Então, se você não define as oportunidades, você não está preparado para elas. E elas passam voando. Se você quiser esse exercício completo, né, com estrutura para transformar isso em direção, mande um comentário aqui para a gente com a palavra oportunidade. E a gente encaminha para você um PDF aí, material que vai estar no nosso livro, que está no nosso curso também. E enviamos para vocês aí esse PDF. E deixa eu, né, te falar também algo importante. A oportunidade não aparece só para alguns. Ela aparece para todos que estão preparados. Essa é a grande diferença. Para quem não está preparado, ela não aparece. Chega alguém falando inglês e você não fala inglês, ou alemão, ou japonês, você não vai conseguir pegar aquela oportunidade. Então você não perde oportunidade por falta de sorte. Você perde por falta de direção. Espero que tenham gostado do conteúdo. Deixe seu like, comente. Se quiserem receber aí esse material aí em PDF, mandem oportunidade. E nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. A gente hoje falou aí, né, sobre esta palavra muito forte, oportunidade. Pessoal, um grande abraço.